E aí pessoal, como é que vocês estão? Vamos falar desse último draft que nós tivemos. Já tem um tempão que eu estou um pouco afastado, né? Mas eu gostaria de comentar com vocês a respeito disso. Antes disso, não se esqueçam, tá pessoal? A graça que tem de fazer esse vídeo é contar com o feedback de vocês. Então, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam desse draft e quais que são as expectativas de vocês para os shows da WWE no geral. Não se esqueça também de deixar o like caso vocês tenham gostado, tá? É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e eu quero colocar para vocês aqui um pouco do meu ponto de vista. Eu acho que não é opinião pessoal isso daí que eu vou dizer. É um fato. O draft não mudou muita coisa. Na verdade, o draft mudou bem pouco. Se você for olhar as regras que a WWE colocou no draft, você já percebeu que a WWE foi bem honesta desde o início que não queria fazer mudança nenhuma. Porque todos os campeões estarem a salvos do draft é uma coisa absurda. A WWE por anos passou pelo problema de ter campeões exclusivos de brand. Aí, das duas, uma. Ou era óbvio, os campeões das brands ficavam nas brands, ou tinha que passar por aquele momento estranho de troca de campeões. Eles resolveram esse problema, não existe mais campeão exclusivo de brand. E aí o que eles fizeram? Protegeram não só os ex-campeões de brands, mas todos os campeões. E aí... Perdão, pessoal. E aí, logo na primeira noite do draft, que foi do episódio do SmackDown, já deu pra ver que a empresa de fato não queria fazer muitas mudanças, não. Olha, eu acho que eu entendo por que a empresa não quis fazer essas mudanças. Principalmente nesse novo regime do Triple H, onde eles são mais cuidadosos com o booking. Eu penso que o Triple H ele olhou bastante para as histórias que estão sendo construídas a longo prazo e não quis desfazer essas histórias com base nessa divisão de brands. Então, por exemplo, tá? O CM Punk, o Drew McIntyre e o Seth Rollins estão todos unidos numa storyline. Eles estão no Raw. Então não seria legal tirar eles do Raw. O Sami Zayn, campeão intercontinental, ficou na brand e atualmente ele tem rivalidade tanto com o Chad Gable, tanto quanto o Bronson Reed. Então também não quiseram trocar nenhum desses nomes de brand. Aí você tem, por exemplo, também no Friday Night SmackDown, a Bloodline, ficando toda no Raw. Então, como eles estão em rivalidade agora com outras pessoas até o Roman Reigns chegar, e no caso agora é o Randy Orton e o Kevin Owens, todos esses ficaram no Friday Night SmackDown também. Então as mudanças foram mudanças mais pontuais, igual por exemplo mandaram o LWO pro Raw, mas aí para não ficar muitas stables no Raw, deixaram o legado da El Fantasma no SmackDown também. Então mudaram um pouco. Eu até vi um vídeo do Zezo dele falando uma coisa que eu pensei nisso também. Antes fizesse um shake-up, né? Vocês lembram do shake-up? Que aconteceu do ano de 2017 até 2019. Então, antes fizesse um shake-up do que o draft. Porque o shake-up, as mudanças eram mais mínimas. Basicamente, um wrestler do SmackDown aparecia no Raw e aí ficava claro que aquele wrestler tinha mudado de brand e a mesma coisa, o contrário, né? Um wrestler do Raw aparecia no SmackDown. Teria sido melhor. Então, eu entendo que a nova gestão criativa não quis sacrificar essas histórias a longo prazo com essas mudanças, né? Mudar vários wrestlers de brand. Mas então não fizesse o draft. Porque o draft, a parte mais legal de você ver um draft, é você montar os rosters aqui na sua cabeça da maneira que ficou e ficar especulando como que vai funcionar a nova dinâmica, as novas rivalidades. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer isso. Eu tenho uma parte no meu celular, né? Um grupo só meu, onde eu faço os meus rascunhos. E eu adoro sempre ficar montando os rosters enquanto ficam escolhendo, né? Na televisão, eu sempre fico anotando os nomes. E depois eu fico avaliando qual roster ficou melhor. Nesse ano ficou totalmente sem graça, porque basicamente é o mesmo roster. Entenderam? Então eu acho que antes não fazerem o draft. Era totalmente possível fazer isso. A gente está falando de gestão Triple H. Na primeira vez que teve a gestão Triple H oficial, que foi na primeira aposentadoria do Vince, lá em 2022, naquela época o draft ele era mais ou menos em outubro, setembro, outubro. E naquele ano não teve draft, né? Vocês devem se lembrar, foi do caminho da WrestleMania 38 para a WrestleMania 39. E funcionou. Funcionou muito bem. Não precisava ter feito. Poderia ter continuado da maneira como está.
ou shake-up, ou não fazer. Se o Triple H e a equipe dele quer priorizar as storylines a longo prazo, não quer bagunçar tudo, não quer, né, ficar trocando só porque sim, ótimo, respeito. Mas resolveram fazer o draft e ficou com um gosto amargo na boca. Ficou sem graça, sabe? Eles tentaram colocar na história, principalmente quem assistiu muito inglês sabe, que os general managers, eles estavam mais tão preocupados quando pegar novos nomes, eram de manter nomes, né? Só que, por mais que a gente entenda, é uma coisa que não traz empolgação, não é divertido pra gente ver um draft, aonde os wrestlers continuam na sua mesma brand. É como se os general managers já tivessem satisfeitos com o roster que tem. Uma outra coisa também que me chamou bastante atenção, e eu vi algumas pessoas falando, é que na construção por esse draft, tava dando a entender que não só lutadores do Raw iam pro SmackDown, ou do SmackDown ia pro Raw, como que alguns wrestlers também iriam pro NXT. Você vê a cor lá do logo do draft, dava a impressão que o NXT seria mais participativo. E acabou não sendo. Então, eu acredito que apesar de compreender bastante as decisões desse draft, não tem como não dizer que foram decepcionantes. O NXT não participando, não tendo mudanças significativas, o CM Punk sendo anunciado pelas 2 noites do draft e apareceu só em uma. Sabe, eu sinceramente espero que a próxima vez que eles fazerem um draft, seja se eles quiserem de fato fazer um. Porque realmente não fizeram, ou a nova equipe criativa da WWE, que tem os seus méritos, que eu gosto bastante, não sabe fazer draft. E aí não tem problema. Não faça. Se não sabe fazer, não faça. Tá? Porque realmente não ficou bom, não ficou interessante, como eu disse, eu que gosto de montar o cardzinho, né? Eu que gosto de montar como é que ficou cada brand no meu celular e tal, analisar. Não me senti bem com isso, eu me senti tapeado, todo mundo se sentiu tapeado, foi uma perda de tempo. E é uma pena porque o show foi muito bom, o último Monday Night Raw foi muito bom. O desenvolvimento do Gable com o Sami Zayn, o Bronson Reed foi muito interessante. A rivalidade do CM Punk contra o Drew McIntyre tá cada vez melhor. Eu também gostei bastante do primeiro confronto da Becky Lynch com a Liv Morgan, mostrando que a Liv Morgan ainda quer o título, que muito provavelmente quando a Rhea Ripley voltar vai ser uma rivalidade dela com a Liv, a Nia Jax se despedindo do Monday Night Raw, o último, né, o último movimento de construção do Jey Uso contra o Damian Priest, que vão se enfrentar. Então, teve coisas legais no Monday Night Raw, mas esses 2 últimos shows foram construídos em torno do draft, e o draft não entregou o que os fãs esperam. E é justo que os fãs possam dizer que ficaram decepcionados, porque draft tem que ter trocas significativas. Se for para continuar tudo como tá, antes não ter. Essa é a minha opinião, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários que eu quero ler. Deixa o like caso tiverem gostado, é sempre bom lembrar. Até a próxima, pessoal, e tchau!